Olá, você com certeza já ouviu falar de febre amarela, que é uma arbovirose grave. Entre 2016 e 2017, o país viveu o maior surto da doença nos últimos 50 anos. Foram confirmados mais de 770 casos, com 261 deles levando a óbito. Eu sou Vitor Maia e você está ouvindo o Saúde e Consciência. No episódio de hoje, converso com Carolina Lins Vieira, que é pesquisadora da pós-graduação em Ciências Aplicadas à Cirurgia e Oftalmologia da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, Carolina. Obrigado pela participação aqui no Saúde e Consciência. Você pode nos explicar o que é a febre amarela? Qual que é a diferença entre os ciclos silvestre e urbano dessa doença? A febre amarela ela é uma doença viral aguda, conhecida como uma febre hemorrágica, né? Ela, na verdade, causa uma insuficiência hepática aguda, ou seja, uma falência do fígado. Ela é transmitida ao ser humano pela picada de um mosquito. Na verdade, a gente tem dois ciclos da doença. A gente tem o silvestre e o urbano. Por incrível que pareça, nesse surto de 2017 e 2018, a gente só teve casos silvestres. O último caso urbano da doença, ele foi registrado no Acre, na década de 40. Então, todos esses casos que ocorreram em Minas e também nos outros estados, eles tinham um vínculo com região de mata. Então, ou o paciente era trabalhador rural, ele era proveniente dessas áreas, ou ele tinha se deslocado a lazer, turismo, né? Entendi. E de que forma ela afeta o corpo, Carolina? Quais sintomas se manifestam? Então, aí a doença se caracteriza, então, por um período febril, né? Então, parece uma virose, são sintomas meio inespecíficos. Aí, acompanhada de dor nas articulações, dor no corpo, dor abdominal, dor de cabeça, principalmente acima dos olhos. E o que acontece? A maior parte das pessoas vão evoluir com melhora, vão entrar no período de convalescença, ou seja, elas vão se recuperar a despeito de qualquer tratamento recebido. Uma minoria de pessoas são as que vão evoluir de forma grave, que a gente fala que é de 15% a 20% que vão ter as formas aí mais graves, sendo que desse percentual, um percentual ainda menor vai realmente evoluir com necessidade de terapia intensiva, porque vão ser aquelas pessoas que vão ter insuficiência hepática, insuficiência renal, ou seja, o fígado para de funcionar, o rim para de funcionar, e distúrbios, manifestações hemorrágicas muito graves, né? Então, é num pequeno número de pacientes, mas quando a gente tem um universo muito grande de doentes, como a gente viu, né, no surto, a gente pode estar falando aí de centenas de pessoas, né? Então, nesse último surto que observamos na região sudeste, não tivemos nenhum caso confirmado em Belo Horizonte? Isso, não. A gente não teve, na verdade, nenhum caso de contágio em Belo Horizonte. A gente tem uma preocupação com a reurbanização da doença, porque o Aedes aegypti, que é o mesmo mosquito que transmite dengue, zika, chikungunya, ele também pode transmitir a febre amarela. Então, o tempo todo havia uma preocupação das autoridades sanitárias de que houvesse uma disseminação urbana da doença. A gente tinha uma cobertura vacinal baixa, né, na ocasião. A gente ainda tem, na verdade, esse movimento anti-vacina, tem atrapalhado muito, né? Então, assim, muitas pessoas têm resistência de tomar a vacina, ela tem também contraindicações, então é importante a gente lembrar que a febre amarela ela é imunoprevenível, existe a vacina, só que por ela ser de vírus vivo atenuado, nem todas as pessoas podem recebê-la. E como funciona a vacinação contra a febre amarela? Ela é oferecida gratuitamente pelo SUS? Isso, a vacina da febre amarela, ela já existe, né? Ela é uma vacina antiga. Na verdade, hoje o Brasil produz, né? A gente tem um laboratório que produz, mas existe laboratórios brasileiros também que produzem a vacina. E ela é gratuita, né? Ela está indicada atualmente em todo o território brasileiro, então, para pessoas acima de 9 meses de idade. Né? Então, ela está no SUS, no Calendário Nacional de Imunização. Então, a febre amarela é uma doença imunoprevenível e a vacina é de vírus vivo atenuado. Pode nos explicar melhor esses termos?
o imunoprevenível significa que tem uma vacina, que ela pode ser prevenível, né? E aí, o fato de ser vírus vivo atenuado quer dizer que o vírus que vai na vacina, ele não está completamente morto. Então, ele está enfraquecido. E ele pode causar a doença em pessoas que têm comprometimento da imunidade. Então, por exemplo, as pessoas que têm um HIV muito avançado, sem controle, que estão fazendo quimioterapia, que transplantaram órgão sólido, essas pessoas podem ter, o vírus nelas pode ser capaz de provocar doença. Mas apenas nesse grupo de pessoas. No restante da população, ela é muito segura. E lembrando que a única forma da gente prevenir contra essa doença é que, a princípio, não tem tratamento específico, né? O meu trabalho fez, a gente trouxe terapias alternativas, mas imagina, gente, transplantar um fígado não pode ser uma coisa para tratar uma doença, né? É realmente uma medida salvadora. E quanto a tratamento para os casos de infecção por febre amarela? O que existe hoje, Carolina? Infelizmente, hoje a gente não tem um tratamento específico aprovado. O que veio assim de novidade que a gente aprendeu um pouquinho com os surtos, né? Tem uma medicação que chama sofosbuvir, ele é um antiviral. Ele é muito usado, era muito usado, hoje em dia não mais, no tratamento da hepatite C. Aí, alguns estudos mostram que ele pode ter atividade in vitro, ou seja, no laboratório, contra o vírus da febre amarela. Foi tentado, né, nos pacientes do Eduardo de Menezes, foi tentado em São Paulo também. O que acontece? O problema é que o número de pessoas que utilizaram é muito pequeno, então isso não permite falar muita coisa, né? O tratamento foi instituído em aproximadamente umas 30 pessoas. Não foi o objetivo do meu trabalho. Eram outros pesquisadores que estavam estudando a eficácia do sofosbuvir. Mas, a princípio, pelo número muito restrito de pacientes, a gente não pode afirmar nada muito contundente com relação à eficácia dessa medicação, né? O que a gente realmente viu que teve mais impacto foram, além das medidas de suporte muito bem instituídas, então, assim, aquele paciente que precisa de diálise, né, quando o rim para de funcionar, então, de ser dialisado, aquele paciente que tem distúrbio grave de coagulação, que precisa receber transfusão sanguínea de plasma, plaqueta, hemácia, e aquele paciente que está evoluindo com a insuficiência hepática fulminante, a hiperaguda, né? E como está atualmente a cobertura vacinal da doença? Com o surto de 2017 e 2018, avançou bastante assim, a imunização. Foram administradas milhares de doses, né, aqui em Minas Gerais. É uma preocupação, né? A gente sabe que a gente não tem 100% de cobertura vacinal. Tanto que a gente teve 2 casos, né, recentes em São Paulo, em municípios ali que fazem divisa entre Minas e São Paulo, né? Então, óbitos confirmados por febre amarela. Então, sinaliza para a gente aquilo um pouco que eu falei no início. O vírus, ele está circulando no ambiente silvestre. Ele circula, geralmente, em primatas não humanos, em macacos, né? Na verdade, os macacos não são os culpados. Teve até muito macaco, o pessoal ficou matando macaco. A culpa não é deles. Eles são reservatório da doença, então o vírus ele vai circulando. E a gente pode oferecer outras recomendações de prevenção além da vacina? Isso. Então, a primeira coisa é a questão da vacina, né? Então, o vírus, ele está circulando. Essas mortes que, vez por outra, acontecem, elas sinalizam isso para a gente. A gente não tem uma cobertura vacinal de 100%. Então, eu acho que o mais importante é toda pessoa saudável, que não tenha nenhum problema de saúde, de imunidade, com mais de 9 meses de vida, ela deve procurar uma unidade de saúde, né? E as crianças serem levadas, obviamente, pelos seus responsáveis para que elas possam receber o imunizante. A criança ela ainda tem um reforço antes dos 5 anos, mas o adulto ele precisa de uma dose apenas. Porque antigamente, não sei se você vai se lembrar, era uma dose a cada 10 anos. Mas os estudos da OMS, a OMS fez uma alteração nessa recomendação a partir de estudos conduzidos aí na África, mostrando que uma dose seria suficiente para o adulto, né? A criança, no Brasil, a gente ainda tem um reforço antes dos 5 anos. Em relação à prevenção,
além da vacina, né? Então, principalmente para as pessoas que não podem tomar a vacina. Né? Eu uso corticoide em altas doses, eu sou imunossuprimido porque eu estou tratando um câncer. O que essa pessoa pode fazer? Usar o repelente. Né? Então, toda vez que for em regiões de mata, é importante usar adequadamente o repelente. Evitar, sempre que possível, né? Áreas de mata, onde vai entrar diretamente mesmo nessas regiões. Usar telas também nas janelas, para evitar a entrada do mosquito, telas na cama, né, durante a noite, para evitar de ser picado. Na sua pesquisa, Carolina, você mencionou que a plasmaférese é um tratamento alternativo para pacientes de febre amarela. Pode nos explicar no que consiste esse tratamento? Isso. A plasmaférese, o que ela faz? Ela troca o sangue do paciente. O soro é a parte líquida, né? Então, ela vai trocar aquela parte líquida ali. Nessa parte líquida que está sendo trocada, a gente tem vírus e a gente tem uma série de, vamos colocar assim, toxinas e fatores inflamatórios que estão causando o agravamento do paciente. Então, essa troca, ela se mostrou muito benéfica, sabe? Isso já foi estudado e já foi muito bem documentado em insuficiência hepática por outras causas, tipo intoxicação por paracetamol, que é a principal causa, assim, não infecciosa, né? A intoxicação por paracetamol. Então, foi uma extrapolação e aí a gente, a partir disso, tentou nesses pacientes e teve bastante sucesso. E quais foram as suas conclusões sobre a eficácia da plasmaférese? Então, a plasmaférese, ela se mostrou muito eficaz, sabe? Então, assim, a recuperação, inclusive, era bem rápida. Com poucas sessões, uma sessão, 2 sessões, a gente já via uma virada importante do paciente. Tanto que, primeiramente, começou a fazer transplante com o sucesso, né, da paciente de São Paulo, que foi o primeiro caso no mundo e que, quando viram que ela sobreviveu, todo mundo começou a tentar. Mas aí depois, acabou que quando viu que a plasmaférese ela era muito eficaz e com muito menos morbidade para o paciente, acarretando muito menos risco para o paciente, começou-se então a fazer a plasmaférese. E aí, com isso, os pacientes que, até com inscrição em transplante, foram diminuindo, né? Porque ela se mostrou bem eficaz. Entendi. Agora, aprofundando um pouco mais na sua pesquisa, Carolina, o que te motivou a conduzir esse estudo sobre a febre amarela? A gente queria identificar se naquele grupo de pacientes que evoluiu de forma muito grave, o que tinha em comum entre eles? Né? Quais eram os fatores compartilhados por esses pacientes e que poderiam sinalizar para a gente, olha, esse paciente vai evoluir mal. Entenda, assim, é muito importante a gente entender que nós não estamos falando de indicar transplante. A gente está falando de identificar o paciente grave. Então, o meu trabalho foi uma modelagem matemática, né? Um score, onde a gente, a partir de informações laboratoriais do paciente, a gente coloca essas informações no modelo matemático e que ele me dá a probabilidade percentual desse paciente falecer. Então, olha, meu paciente chegou, eu preciso de informações das primeiras 24 horas e também de 36 a 48 horas. E aí você coloca esses valores desses exames nesse modelo e ele vai te falar, olha, esse paciente tem 90%, por exemplo, de chance de morrer. Então, o que significa isso? Olha, certamente esse paciente tem que estar no CTI. E qual foi a metodologia adotada para essa análise? Isso. Então, a gente começou fazendo uma consulta para um levantamento, né, de todos os pacientes que foram hospitalizados com diagnóstico de febre amarela. Na sequência, a gente criou os critérios de inclusão, então precisavam de ser pacientes maiores de 18 anos e pacientes com o quadro confirmado, né? Porque teve muita suspeita, né? Como de se esperar, sempre em surto, muitos pacientes acabam sendo encaminhados, né? Parecido, isso mesmo, mas que na verdade não era. Então a gente precisou de voltar nesse banco de dados da FUNED, a Fundação Ezequiel Dias, que é o Laboratório Central do Estado, e pegamos todos os casos com confirmação laboratorial.
E aí a gente fez, então, uma análise de dados clínicos, informações contidas no prontuário desses pacientes. Óbvio, depois da aprovação, né, pelo Comitê de Ética. Certo. E que conclusões você tira dos resultados que vocês obtiveram, Carolina? Ele foi muito importante para corroborar trabalhos da mesma casuística, só que de São Paulo e Rio de Janeiro, que já entendiam a febre amarela, olha que interessante, como uma doença inflamatória. Muito parecido, acho que as pessoas vão entender se eu fizer uma analogia com a Covid. Então, o que acontece? Quando começou a Covid, a gente sabia nada sobre o vírus. E aí começou-se a perceber que o que parece, né, e hoje já está muito claro que é sim isso que acontece, o indivíduo ele não morre por uma ação direta do vírus. Mas o vírus, o que ele faz? Ele dispara uma cascata inflamatória. Ele gera uma inflamação fora de controle. Essa inflamação, ela tem o objetivo de combater a infecção. Toda inflamação, o objetivo é combater a infecção. Mas aí, o que a gente tem que pensar? Uma inflamação fora de controle, ela começa a gerar danos para o próprio hospedeiro. Então, quando o meu corpo, na tentativa de combater o vírus, ele começa a fazer uma inflamação que foge ao controle, as células do meu corpo vão começar a sofrer e sofrerem lesões. Então, na verdade, isso que mata as pessoas na Covid, lógico, não é só isso, tá? A gente tem uma ação do vírus. É importante a gente entender que nenhuma doença, ela é simples, né? A gente não consegue explicar com um modelo muito simples, mas... por outro lado, é importante entender que não é só o vírus, né? Então, isso explica, por exemplo, por que tem gente que fica grave, morre, e tem gente que praticamente não tem sintoma nenhum. Então, eu acho que isso foi importante, né? Pela primeira vez, viu-se isso, né? A inflamação. Os pacientes mais inflamados, assim, teoricamente, são os que morrem mais. O meu trabalho, ele corroborou isso também, esse achado. Agradeço novamente a participação da pesquisadora Carolina Lins. O podcast Saúde e Consciência dessa edição fica por aqui, mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões, que podem ser encaminhados para o nosso WhatsApp. O número é 031 98576 0326. Siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Essa é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG, e esse episódio foi realizado por Alexandre Bueno e Vitor Pepino. Eu sou Vitor Maia, Informação é Saúde, e até a próxima!